Olá, eu sou o professor Marcos Roberto e na aula de hoje nós vamos discutir as questões propostas para a semana 2 do PET do primeiro ano do ensino médio. Mas antes de falar sobre as atividades, eu quero explicar alguns conceitos que serão necessários para resolver as questões. Peço a você que, se não for inscrito no canal, se inscreva, né, para você estar recebendo os vídeos em primeira mão. Compartilhe o vídeo também com seus amigos aí que estão estudando no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Antes de resolver as questões, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras e Teorema de Tales. Então, o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que seria isso? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, o triângulo ABCD, ou melhor, ABC, né? Aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Esse lado maior, que sempre vai estar oposto ao ângulo reto, o ângulo reto é esse aqui, tá bom? Eu vou chamar ele de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados eu chamo de cateto. Ok? Então tem um cateto aqui. E esse outro lado aqui também eu vou chamar de cateto. Beleza? Dando nome para esses lados, vou chamar esse lado A, porque é o oposto, né, ao vértice A. Esse aqui eu vou chamar de lado C. E esse lado aqui eu vou chamar de lado B. Então o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós vamos ver melhor como isso funciona quando a gente estiver resolvendo algum exemplo, algum exercício, tá bom? Então, o primeiro exemplo está aqui. Eu quero saber o seguinte, quantos metros de fio serão necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros do poste? Então, olha só, eu tenho aqui o poste de luz, quero saber qual é esse comprimento aqui, ó, quanto de fio que vou precisar para chegar até a casa. E eu também tenho essa distância aqui, ok? Então, esse poste está em pé, né, é perpendicular ao solo aqui, forma um ângulo reto. Falou que a altura do poste, vamos ver aqui ó, a altura do poste. O poste tem 6 metros de altura, essa distância aqui é de 8 metros e eu quero saber qual é esse comprimento aqui, ok? Eu posso chamar de x. Então, olha só, eu tenho um triângulo retângulo, é importante destacar que sempre o Teorema de Pitágoras só funciona no triângulo retângulo. Então, olha só, eu posso escrever que o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso aqui, quem é o valor de a? O a, como eu disse agora há pouco, é sempre quem está oposto ao ângulo reto. Aqui está o ângulo reto, então o lado maior aqui, ó, o x, é minha hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a b ao quadrado. Em relação aos catetos, B e C, se eu olhar para a minha figura, o meu B seria o 6, ok? Enquanto que o meu C seria 8. Mas vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Em relação a quem é o cateto, quem é A e quem é B. Ou melhor, quem é B e quem é C. Você pode simplesmente, ó, se é cateto, você pode escrever aqui, porque a soma aqui, né, a ordem das parcelas que seria o resultado da soma vai ser a mesma, será a mesma. Então posso escrever que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais 8 ao quadrado, que é 64. Então x ao quadrado é igual a raiz de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então vou precisar de 10 metros de fio para puxar a energia aí como foi falado, tá bom? Então eu preciso de 10 metros de fio para ligar a energia lá do poste até a minha casa. Outro exemplo que eu trago para vocês é o seguinte. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14. Então bora já desenhar um triângulo retângulo aqui. Vamos tentar desenhar, né? Ele é retângulo aqui. Falou que a hipotenusa mede 14, o lado oposto ao ângulo reto, né? Um dos catetos mede 5 raiz de 3 e o outro mede, vou colocar aqui x, ok? Então, é um triângulo retângulo, eu quero descobrir o valor do outro cateto, eu posso usar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é 14, é igual à soma do quadrado dos catetos. Como eu falei, a ordem aqui é indiferente. Só não pode escrever errado, né? Eu tenho que colocar entre parênteses aqui e colocar o quadrado.
14 ao quadrado é 196. X ao quadrado mais... Aqui eu vou levar o 5 ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, 5 ao quadrado é 25. Raiz de 3 ao quadrado, vou escrever aqui em cima, ó, raiz de 3 ao quadrado, eu posso simplificar o 2 aqui da raiz com esse 2. Então, simplesmente será 3. Então, vou ter que 196 é igual a x ao quadrado mais 75. Separando aqui, eu posso escrever que 196 menos 75 é igual a x ao quadrado. Ou seja, 121 é igual a x ao quadrado. Trocando a ordem aqui, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 121. Então, x é igual a raiz quadrada de 121. E quem é que é essa raiz? X é igual a 11. 11 metros, não, 11 centímetros. Então, faltou um C aqui. Ficou feio, mas tranquilo. Então, usar o teorema de Pitágoras é bem simples. Você só tem que tomar cuidado em definir quem é a hipotenusa. No resto é só manipulação e você chegar ao resultado correto. Outro assunto que nós precisamos na hora de resolver as atividades é falar sobre, saber, né, um pouquinho sobre o teorema de Tales. Então, o que é o teorema de Tales? O teorema de Tales afirma que em um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas retas paralelas cortadas por duas retas transversais, os segmentos formados por essas interseções são proporcionais. Então, talvez aqui, falando aqui sobre o teorema de Tales, ficou um pouco confuso, mas vamos ver se na prática como funciona. Para melhor entendermos o enunciado do teorema, representamos graficamente o feixe de retas paralelas interceptadas por retas transversais. Então, olha só, eu tenho minhas retas aqui paralelas, que é a minha reta R, minha reta S e minha reta T. E para falar que elas são paralelas, eu escrevo dessa forma, dois pauzinhos, duas barrinhas e T. Essas três retas são paralelas entre si. E as minhas transversais são as retas P e a reta Q. São as retas que cortam as minhas duas retas paralelas, minhas três retas paralelas. E o que o teorema está dizendo é o seguinte: se eu olhar aqui para o lado AC, eu posso escrever algumas igualdades aqui, ó. Eu pego aqui do A até o C aqui embaixo. Então, a razão entre o lado AC e o lado AB é igual à razão entre o lado maior, né, D até F, o lado todo, aqui, ó, do D até o F, sobre o lado D e E. Uma outra razão que eu posso escrever, na verdade eu posso escrever muitas razões aqui, não vou escrever todas, né? Posso escrever que AB está para BC, assim como DE está para EF. E entre outros, eu também poderia escrever assim, ó. Poderia escrever que AB, então estou olhando para esse lado aqui, ó, AB está para DE, assim como BC está para EF. Eu costumo falar que o mais difícil de acontecer quando você está resolvendo um problema que envolve teorema de Tales, o mais difícil de acontecer é de você errar. É claro se esse problema for um problema simples, né, de só aplicar o teorema de Tales aqui e boa. Então, eu costumo dizer que o mais difícil é você errar. Nós vamos ver isso aqui na prática resolvendo alguns exemplos, como na situação anterior. Então, eu tenho o primeiro exemplo, ó, eu quero determinar o valor desconhecido. Então, o que eu posso escrever é o seguinte, eu posso escrever que a razão entre 2 e 4 é igual à razão entre 3 e x. Multiplicando cruzado, ó, vou ter 2 vezes x, 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, x é igual a 12 dividido por 6. Uma outra maneira de você escrever, você poderia escrever que 2 está para 3, assim como 4 está para x. Também chegaria no mesmo resultado. Se multiplicar cruzado, ia ficar 2x é igual a 12 e x igual a... Você vai ter que x é igual a 6. Uma outra maneira de você nem precisar fazer conta é você observar que aqui 2 e aqui 4, o dobro. Então, se aqui é 3, então aqui embaixo seria o dobro. Então, aqui seria 6. O exemplo 2, que é também determinar o valor desconhecido. Só lembrando, gente, que eu estou considerando aqui, ó, que minhas retas aqui são paralelas, tá bom? A reta A é paralela a B, que é paralela a C. Aqui é a mesma coisa. Essas três retas aqui são paralelas.
porque o teorema de Tales só serve se as retas forem paralelas. Aqui você tem que tomar um cuidado. As retas aqui, ó, transversais, elas estão cruzando entre si. Então, o que eu faço é o seguinte, ó. Vou olhar aqui, ó. 8 está para x mais 1, porque eu estou olhando para essa reta aqui, ó. 8 está para x mais 1, assim como 12 está para 2x menos 6. Então, multiplicando cruzado, da mesma forma, vou ter que 8 que multiplica 2x menos 6 é igual a 12 que multiplica x mais 1. Então, aqui multiplicando, eu vou ter 16x, aqui multiplicando vai dar menos 48, igual aqui, 12 vezes x é 12x, mais 12 vezes 1, 12. Separando as letras aqui, ó, eu vou ter 16x menos 12x, troco o sinal aqui, né, tá positivo, e aqui eu vou ter 12, e o 48 estava negativo, passa para cá positivo, 48. Então, eu vou ter 4x é igual a 60. Então, ou seja, 4 vezes um número que dá 60, e esse número é x é igual a 15. 60 dividido por 4 é igual a 15. Beleza? Então, agora nós vamos resolver os exercícios. Ou melhor, ainda tem o exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte: a figura ao lado, no caso aqui abaixo, né, indica 3 lotes de um terreno com frente para a rua A, para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A. Meu Deus, vou colocar aqui os lotes. Não coloquei o nome dos lotes, mas faz de conta que esse aqui é o lote 1, esse aqui é o lote 2, esse aqui é o lote 3. Medindo respectivamente 15, 20 e 25. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. O lote 2 para a rua B mede 28. Eu quero saber qual a medida da frente da rua. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então tá aqui o lote 1 e o lote 3. Então olha só, observa que essas ruas aqui, falou que elas são perpendiculares, né? Eu estou olhando para essa rua aqui, elas são perpendiculares, ou melhor, isso aqui são as divisas, né? Os lotes são perpendiculares às ruas. E essa aqui é a minha rua B e a minha rua A aqui embaixo. Então, você pode, para você descobrir os valores que está querendo, né? No caso aqui o x e o y, uma maneira de você escrever era o seguinte: você pode olhar aqui, ó, seguindo aqui a lateral da rua, você pode observar aqui, x sobre 28 é igual, a essa razão, né, x sobre 28 é igual a 15 sobre 20. Então, você pode escrever isso para você resolver o problema. E você multiplicando, você vai ter que 20x é igual a 28 vezes 15. 28 vezes 15 é 420. Então, você vai ter que x é 420 dividido por 20. Você pode simplificar aqui, você vai ter 42 dividido por 2, então você vai ter que x é igual a 21. Ok? Então, a frente do lote 1 para a rua B é igual a 21 metros. Vou tentar circular aqui para destacar melhor. Aí depois, o que eu quero saber? Eu quero saber qual a medida do y. Você poderia escrever dessa forma, ou melhor, vou escrever aqui. Ó. Você pode escrever que 28 sobre y é igual a 20 sobre 25. Ou, são tantas possibilidades, né? Você poderia escrever também, ó, que 28 sobre 20, eu estou olhando aqui, ó, 28 sobre 20 é igual a y sobre 25. É igual a y sobre 25. Qualquer um desses dois que você resolver, você vai chegar no resultado. Que eu vou resolver esse aqui, ó. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 20y, que é igual a 28 vezes 25. 28 vezes 25, eu vou ter 20y, 28 vezes 25 é igual a 700. Então, eu vou ter que y é igual a 700 dividido por 2, por 20, né? Por 2, que eu posso simplificar aqui e sobrar 70, né? 70 dividido por 2, então eu vou ter que y é igual a 35 metros. Então, pronto. Resolvi 3 exercícios aqui com vocês. Vamos lá para a resolução das questões. A primeira questão diz o seguinte: se esticarmos uma corda de 350 metros em pleno verão na ponta da Torre Eiffel,
é até uma estaca rente ao solo, conforme a figura, estaríamos a uma distância aproximadamente da base da torre igual a... Então, eu quero saber qual é a distância. Ó. Eu estou aqui, vou esticar essa... O que está pedindo? Uma corda, né? E eu quero saber qual é essa distância. Daqui até aqui, vamos ter que distância? Então, aqui está falando as alternativas que serão 131 metros, 132 metros, 133 metros, 134 metros. Olha só, pelo enunciado, pelos dados que foram dados aqui, está falando que a corda tem 350 metros. Com esses enunciados, e aqui também eu tenho um ângulo reto, né, que é perpendicular, eu não consigo resolver o problema. O que eu fiz foi o seguinte, eu pesquisei na internet para descobrir qual é a altura da torre. E eu encontrei que a altura da torre Eiffel é 300 metros. Então, fazendo isso, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Lembra lá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, minha hipotenusa é 350 ao quadrado. 350 elevado ao quadrado. B, como eu falei, pode ser qualquer um. Então, vou colocar 300 ao quadrado. Mais essa medida que eu não sei, vou chamar de x. Então, x ao quadrado. 350 ao quadrado é 122.500, ok? 122.500 e 300 ao quadrado é 9.000, ok? Tem até maneira prática, 9.000 não, 90.000. Tem até maneira prática de fazer esses cálculos aqui, ó, mas eu não vou falar aqui no vídeo para não ficar muito extenso. Aí na nossa aula online eu discuto com vocês e comento, beleza? Então, olha só. Aí o que eu vou fazer é separar aqui, né? Eu vou pegar 122.500 menos 90.000 é igual a x ao quadrado. E essa diferença aqui vai dar 32.500, que é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a, só invertendo aqui, 32.500, para eu tirar a raiz. X é igual a raiz desse número. E a raiz desse, isso aqui é um 5, tá? 500, 32.500. Então, esse valor será igual a 180,28, aproximadamente, tá bom? Detalhe, não tem nenhuma alternativa correta, né, nesses itens aí. Eu não sei por qual motivo, não veio a altura da torre, então eu pesquisei com 300 na internet, a altura da torre, né, 300. Então, resolvendo, eu vou colocar aqui a letra E. A letra E, 180 metros. 180,28, aproximadamente 180, né? Então, seria, na verdade, que a ideia é praticar a resolução usando o teorema de Pitágoras. Então, nós fizemos isso, independente se a questão está certa ou errada. Questão 2. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual, vou colocar aqui o quadrado de um lado, vou chamar aqui de A, o quadrado de um lado é igual à soma do quadrado dos outros dois, então podemos dizer então, que a soma do quadrado dos outros dois. Eu estou usando até as mesmas letras lá atrás, mas podia ser qualquer letra, tá bom? Você poderia colocar aqui, sei lá, x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, se acontece isso, eu vou falar que esse triângulo é o quê? É um triângulo escaleno? É um triângulo isósceles? É um triângulo equilátero? Um triângulo retângulo? Isso aqui é exatamente a relação lá do teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras só é válido para um triângulo retângulo. Então, letra D. Nem precisa de cálculo nem nada. Questão 3. Para construir uma casa, conforme figura abaixo, quantos metros de fio são necessários aproximadamente para puxar? Quando eu coloquei aquele exemplo lá, eu nem tinha visto esse exercício aqui, tá bom? Mas são bem semelhantes. Para puxar de um poste de 11,5 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa a 7,8 metros da base do poste. Então, tá aqui as alternativas e é o mesmo exemplo lá que eu passei para vocês, só que os valores aqui são diferentes. A altura aqui é 11,5. Eu quero saber quanto que eu vou gastar aqui de fio e aqui é 7,8, beleza? Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E eu vou falar que minha hipotenusa é quem? É exatamente essa aqui, né? Eu vou colocar aqui x para a gente está acostumado a usar x, né? Então, aqui, ó, x ao quadrado mais b ao quadrado, tanto faz, os catetos, a ordem que você colocar não vai fazer, você não vai errar o problema por causa disso, tá bom? Então, x ao quadrado é 11,5
5 ao quadrado, que dá 132,5. Eu já fiz os cálculos aqui para a gente não ganhar tempo. E 7,8 ao quadrado é 60,84. Fazendo essa soma aí, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 193,34. Vou colocar aqui do lado. Então, x é igual a raiz dessa coisa aí, desse número aí, 193,34. Então, x é aproximadamente 13,9 ou 90, ok? Então, se você encontrar aí 13,9 é a mesma coisa, beleza? Então, minha alternativa correta aqui, ó, no item A. Vamos lá para o próximo. A figura mostra uma parte do mapa do bairro Grajaú, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Considere que as ruas Maracaju e Belfort Roxo são paralelas. Então, essa rua que está descendo aqui, ó, é Maracaju, e essa outra aqui, elas são paralelas, beleza? Cortadas pelas transversais Marechal Joffre e Garrett. Então tá aqui, essa verdinha tá se cortando as nossas ruas paralelas. E aqui também é a mesma coisa, beleza? Eu não sei se falei a pronúncia das palavras corretamente, mas isso é indiferente no momento, né? Não vai atrapalhar a gente resolver a questão. Vamos lá. Diz o seguinte: Mariana está caminhando pela rua Marechal Joffre em linha reta e com velocidade constante. Ao mesmo tempo, Paula caminha pela rua Garrett também em linha reta e com velocidade constante, embora menor do que a velocidade de Mariana. Então, olha só. Mariana caminhou 100 metros. Mariana caminhou 100 metros do ponto A até o ponto B. Tá aqui, vou anotar. No mesmo tempo em que Paula caminhou 65 metros do ponto D até o ponto E. Então, 65 metros. Na sequência, Mariana foi do ponto B até o ponto C, percorrendo 60 metros. 60 metros. No mesmo tempo em que Paula foi até o ponto E. Qual é a distância que Paula andou do ponto E até o ponto F? Então, essa distância aqui eu não sei, mas eu sei que essa reta aqui é paralela, aqui é paralela, essas ruas são paralelas, né? E eu desenhei uma outra rua aqui, que também são paralelas. Então, o que eu posso escrever aqui? Eu posso dizer que 100, uma possibilidade, né, de escrita, 100, eu vou até colocar as alternativas aqui, ó. Posso escrever que 100 está para 65, assim como 60 está para, não sei quem é esse cara, vou chamar aqui de x. Então, o que eu posso fazer? Multiplicando aqui cruzado, ó, vou ter que 100x é igual a 75 vezes 60. Eu vou ter que 100x é igual a 65 vezes 60. Na minha colinha aqui vai dar 3.900. Então, x é igual a 3.900 dividido por 100. Então, eu posso simplificar aqui, ó. E eu vou ter simplesmente que x é igual a 39 metros. Como vocês podem observar, não tem essa alternativa. Mas, pelas nossas alternativas aqui, ó, não faz nenhum sentido ser alguma delas. Por quê? Vejam só. Enquanto Mariana andou 100 metros, e essa distância, vocês há de concordar comigo que ela é maior, né? Porque 100 metros, ó, a reta está inclinada, enquanto que essa aqui está reta. Ela andou 65. Beleza? Não tem discussão que... estou dizendo o seguinte, que o lado AB ele é maior que DE. Não tem nem o que discutir. Beleza? Da mesma forma, o lado BC, tá aqui, ó, BC, que é igual a 60, ele é maior do que EF. Maior do que EF, ok? Então, olha só que BC mede quanto? 60. Então, todas as alternativas aqui, ó, BE tem que... EF tem que ser alguma coisa menor do que 60. E todas as nossas alternativas aqui, ó, são maiores do que 60. Não faz nenhum sentido. Gente, o que eu estou falando aqui não é olhando pelo desenho, né? Pelo desenho, visivelmente eu sei que esses lados aqui, ó, esse pedacinho é maior do que esse aqui é maior do que esse aqui. Não é exatamente isso que eu quero dizer. Não deixe enganar pelo desenho. Na verdade, matematicamente, eu posso fazer essas afirmações que eu fiz aqui, beleza?
Então, poderia criar o item E, né? O item E, a letra E, falar que são 39 metros, ok? Esses erros estão sendo bem comuns no PET desde 2020. E a última questão diz o seguinte. O jardineiro, com a intenção de aproveitar um pedaço triangular de terreno, fez um canteiro composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Então, o que eu quero saber aqui é quais as medidas de x e quais as medidas de y. Então, olha só, essas retas aqui, ó, elas são paralelas, ok? Eu estou começando a riscar aqui, ó, elas são paralelas, e eu tenho essas retas transversais, que é BC, não vai ficar legal se eu desenhar tudo, e AC, beleza? Eu vou vir aqui apagar essa bagunça que eu fiz, e eu estou querendo dizer o seguinte, que se isso aqui é verdade, eu posso usar o teorema de Tales para resolver esses problemas. Uma maneira seria escrever o seguinte, eu olhando aqui para lá, ó, eu posso escrever que x sobre 25 é igual, estou olhando aqui para lá, então vou descendo aqui também, é igual a 10 sobre 15. Da mesma forma, eu posso escrever que 25 sobre y, estou olhando aqui para lá, beleza? 25 sobre y é igual a 15 sobre 30. 15 sobre 30. Então, resolvendo aqui, ó, vou escrever aqui de outra forma, esse é o nosso último exercício. Bora resolvê-lo aqui de forma mais organizada. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 15x é igual a 25 vezes 10, que é 250, né? Dá pra gente fazer aqui de cabeça. E 250 dividido por 15 é igual, deixa eu olhar minha cola aqui, vai ser igual a 16 aproximadamente, né? 16,67 ali é o que? Centímetros. Ok? E no outro é o seguinte, esse aqui é bem interessante, que, ó, observa o seguinte, aqui é 15 e aqui é 30, ou seja, metade, certo? Aqui então, ó, 15, aqui embaixo, sem fazer contas, eu vou encontrar 50, que é o dobro, né? 15, o dobro de 30, 25, o dobro de 50. Mas vamos lá, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 15y é igual a 30 vezes 25. Então, y, esse aqui é 15, né? 15y, 30 vezes 25 é 750. Eu vou ter que y é 750 dividido por 15. E isso aqui vai me dar 50 centímetros. Beleza? Então, esses problemas envolvendo teorema de Tales são bem tranquilos. Tem outras maneiras de resolver. Espero que você tente fazer de outros modos aí. Outros modos que eu digo, você poderia escrever assim, ó. Você poderia olhar para cá, escrever que 15 sobre 10, 15 não, x, né? X sobre 10 é igual a 25 sobre 15. Também poderia escrever que, como já escrevi ali, né? 25 sobre 15 é igual a y sobre 30. Olhando para baixo aqui. Y, deixa eu apagar. Y sobre 30. Você resolvendo aqui, você vai achar os mesmos valores para x e y, beleza? Então é isso. Eu agradeço por você ter assistido o vídeo. Peço que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos aí. Até a semana 3. Abraço.